Recentemente, eu fiz um vídeo chamado Qual a senha do Wi-Fi? Onde eu resolvia uma integral utilizando conselhos amorosos. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estava resolvendo a integral, eu estava dando dicas de como conquistar a 1010, como desenrolar com a cremosa. E pelo incrível que pareça, o vídeo foi bem comentado e as pessoas me pediram para fazer uma parte 2. Então, basicamente, o vídeo de hoje é uma parte 2 do Qual a senha do Wi-Fi. Então, se você gosta de vídeos assim, já deixa o like. Eu já falo logo de cara que eu sou um cara meio maluco, então são ideias que vêm do nada. Enfim, você tá vendo a questão aqui do lado. E tu percebe que pela questão tem vários alimentos. Mano, tem hambúrgueres ali. Você tá vendo cachorro quente. Pô, tem ali cerveja. E tem até ali uma garrafa com líquido amarelo, que parece, sei lá, deve ser um suco de maracujá, Del Valle, eu sei lá. Caramba! E como é que eu vou resolver aquele problema ali? Hein? Aí eu tava aqui pensando, quando eu tô com a novinha, quando eu quero chegar, o que eu faço? Quando eu consigo finalmente, por exemplo, marcar um encontro, eu penso sempre em me vestir bem. Você tem que se vestir bem. E aí eu falei, peraí, vestir-se bem é muito importante, querendo ou não faz a diferença quando você tá fisicamente bonito, você tá aparentemente bonito. Fisicamente que eu falo não é o seu físico, eu tô falando do seu o quê? Do seu vestir, do seu conjunto como um todo. Você tá com aquela camisa bonita, você tá com aquela calça bonitinha, você tá uma delícia. E aí, o que acontece? Olhando pro problema, cara, tem hambúrgueres, tem cerveja, tem cachorro quente e tem uma garrafa com líquido amarelo. Cara, é uma questão de matemática, certo? Tá bonito pra resolver? Não tá. Então eu pensei, caramba, quando eu saio com a novinha, eu procuro me vestir bem. Então por que não vestir o problema bem? E como que eu faço pra vestir um problema de matemática? Isso faz sentido, Xande? Peraí. Na matemática, a gente representa as coisas com letrinhas. Não, letrinhas não. Incógnitas. Então sim, em vez dessa garrafa com líquido amarelo, por que não colocar uma incógnita? Por exemplo, X. Então no lugar da garrafinha, coloca X. Agora olha pro meu hambúrguer. Caraca, imagina eu ficar desenhando um hambúrguer no quadro, tipo, eu já desenho mal. Além de ficar uma merda, pelo fato de eu desenhar mal, ainda vai demorar pra ficar desenhando, então o vídeo vai ficar gigante. Então, pô, é bem mais conveniente usar uma incógnita. Então vou chamar, por exemplo, o hambúrguer de Y. Coloca Y no lugar do hambúrguer. E aí embaixo você tem ali, ó, cerveja. Opa, Xande, peraí. Tem 2 cervejas ali, Xande. Então eu vou chamar de 2 e alguma incógnita, certo? Não necessariamente. Como assim? Não, o quê? Olha só. Pega as suas 2 cervejinhas e chama de Z. Xande, como assim? Tem 2 cervejas. Por que você tá chamando de Z? Não é melhor chamar de 2Z, que aí cada cerveja vale Z? Cara, não precisa. Por que não precisa? Olha só, olha o problema como um todo. Olha ele inteiro. Tu percebe que tem 2 cervejas ali, do lado somado tem 2 cervejas também, e lá na questão em si, na pergunta, no denominador aparece quantas cervejas? 2 cervejas. Então sempre aparece 2 cervejas. Então chama de uma letra só. Então eu vou chamar as 2 cervejas de Z. E aí embaixo eu tenho cachorro quente. Chamo o cachorro quente de U, sei lá. Então tá aí, eu vesti o meu problema. E depois que você utilizar esta técnica, você vai chegar no seguinte. Se você substituir geral, tu chega nisso daqui. Então, tá aí. Apliquei o primeiro passo. E agora, Xande? Olha só, eu cheguei, saí com a novinha. Já tô bonitão, assim. Pô, tô bem vestido. Mas, isso não é suficiente. Não é suficiente. Você tem que conquistar com a lábia. A lábia é muito importante. Então, quando você for conversar, sabe de uma técnica que também funciona? Muitas pessoas discordarão do meu pensamento, mas realmente funciona. As pessoas adoram, amam falar de si mesmas. As pessoas adoram falar de si mesmas. Então, quando você for conversar com a novinha, tente falar sobre ela. Não fique falando sobre você, não fique, entre aspas, se gabando. Por exemplo, as pessoas falam pra mim, caraca, Xande, tu tem 19 anos e já foi pra NASA. A minha vontade é falar, tipo, mano, eu tenho orgulho que eu posso dizer, eu sou brasileiro e fui estudado pela NASA. Mas não, tu não vai fazer isso,
Por que não? Porque você pode acabar exagerando e a menina vai achar que você está se gabando. Às vezes nem é teu objetivo se gabar, mas como ela está te conhecendo agora, está começando o desenrolo, isso pode acabar acontecendo. E aí você passa uma imagem negativa, mesmo que sem querer. Às vezes nem é por querer. Às vezes as pessoas fazem por querer, mas às vezes é sem querer. Mas, mano, é melhor não. Pelo menos não agora. Então, fale sobre ela. Quando eu falo pra tu falar sobre ela, não é pra chegar e ficar elogiando sem parar. Ai, meu Deus, você é uma deusa, você é maravilhosa, linda, perfeita. Ai, eu te amo mais do que tudo na minha vida. Calma, calma, respira. Calma, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que deixe ela como centro das atenções nas tuas conversas. Só que, na biologia a gente chama de homeostase. Na verdade não faz sentido o que eu tô falando, mas enfim. Procure o equilíbrio. Como assim procurar o equilíbrio? Não é só falar da menina também. Procure falar sobre coisas do cotidiano. Só que, olha que coisa importante. Enquanto você fala sobre o cotidiano em si, tente sempre, às vezes, colocar ela como centro das atenções na conversa. Por quê? Você, não esqueça de uma coisa. Você quer conquistá-la. Você não quer entrar na friend zone. Friend zone foi foda, agora eu matei o inglês. Friend zone, melhor, certo? Então você não quer isso. Então, querendo ou não, você tem que deixar claro qual é o teu objetivo. Então, para isso, você precisa, querendo ou não, dar em cima dela de uma certa forma, entende? Isso não significa bajular ou mesmo mandar aquelas cantadas baratas, não faça isso. Mas o que eu tô falando é que você tem que deixar claro qual é o seu objetivo, mesmo que indiretamente. Então, muito cuidado. É muito importante você saber fazer isso no tempo certo. E isso vem com o tempo e com a prática, certo? Então, vamos lá. Eu acabei de falar que, eu falei que vestir-se bem é importante, mas a lábia também é. E aí, como eu disse, é interessante você falar sobre a cremosa com ela, porque as pessoas adoram falar de si mesmas. Então isso acaba funcionando. Então, em vez de eu ficar falando sobre mim, vou falando sobre o Xande com a minha questão, não, eu vou falar sobre a questão. Na verdade, quem que eu tô querendo conquistar agora? Eu quero conquistar os valores de X, os valores de Y, os valores não, né, no caso, o valor de X, o valor de Y e o valor de Z. No momento. Depois a gente vai atrás do U aí, porque ele tá embaixo só, aí, você entendeu? Então eu quero saber X, Y, Z. Ou seja, eu quero conquistar os valores de X, Y e Z. Então eu vou falar sobre ele, certo? Eu não vou ficar falando sobre mim pra ele. Eu vou olhar pra ele, oi X, oi Y, oi Z. E vou falar sobre ele. E como é que eu faço isso? Resolvendo-o. Ou seja, encontrando seu valor. Então vamos lá. X mais X igual a 30. Ah, meu Deus do céu. X mais X mais X, 3X, Xande. Então eu sei que 3X vai ser igual a 30. Para eu descobrir o valor de X, pego 3 e passa dividindo. Então X é igual a 30 sobre 3. Só que eu sei que 30 dividido por 3 é 10. Então X é igual a 10. Nós descobrimos o valor de X. Que interessante. Que interessante. X é igual a 10. Eu vou deixar anotado aqui, ó. X vale 10. Agora vamos atrás do valor de Y. Nós sabemos que X vale 10. Então aqui eu posso colocar 10. Vai ficar 10 mais Y mais Y, 2Y, igual a 20. Pega o 10 e passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 2Y igual a 20 menos 10. 2y é igual a 20 menos 10? 10. Passo o 2 dividindo, y é igual a 10 sobre 2. Ou seja, 10 sobre 2 é 5, logo y vale 5. Vou deixar anotado aqui também, y é igual a 5. Agora falta só encontrar o valor de z, né, Xande? Exatamente, por enquanto. Então no lugar aqui, ó, 5, vou colocar aqui. 5 mais z mais z, 2z, igual a 9. Sisteminha linear, coisa linda. Pega o 5 e passa para o outro lado subtraindo. 2z é igual a 9 menos 5. 2z, 9 menos 5 dá 4. Passo o 2 dividindo, z é igual a 4 sobre 2. Logo z é igual a 2, 4 sobre 2, 2. Então tá aí as duas cervejinhas aí, ó, tá valendo 2. Então z igual a 2. Beleza, Xande. Me vesti bem,
saí com a novinha, me visto bem, usei a lábia, falei sobre ela, cotidiano, envolvi tudo junto pra tudo dar certo. Será que falta mais alguma coisa? Sabe uma coisa que as pessoas esquecem e também é muito importante? A linguagem corporal. Sim, a linguagem corporal. Você percebe quando uma pessoa está interessada ou está desinteressada no que você está falando. Por exemplo, se eu chego e converso com uma pessoa, e a pessoa tá tipo no celular falando, é verdade, claramente ela tá cagando pra mim. Tá cagando. Isso não é legal. Ou então, você tá assim, ó. Você chega e fica assim, ó. Caraca, braço cruzado. Você tá desesperado, você tá tímido, provavelmente não sabe o que dizer. Fica tremendo. Então, claramente, a pessoa vai perceber que você tá nesse estado. Ou então, aquela famosa mão no bolso. Tu bota a mão no bolso e fica aqui, ó. E aí? Não sei o que fazer. Ferrou. Aí tu bate o desespero mental, bate o desespero. E aí você não sabe o que falar. Aí você começa a falar coisas do nada. E, cara, é complicado. Eu sei como é que é. Eu passei por isso várias vezes. Então, é complicado, eu sei. Mas vai na fé. Você consegue. Então, como eu disse, a linguagem corporal faz diferença. Analisa se a cremosa, ela está relativamente inclinada a você. Se ela está assim ou não. Se ela passa a mão no cabelinho. Principal. Se quando você olha nos olhos dela, ela retribui. Ou seja, ela olha de volta aos seus olhos. Eu sei. Olhar nos olhos dela e manter é difícil pra caraca. Eu sei, porque quando tu olha, dá vontade de... Caraca, bate aquele desespero, dá vontade de desviar o olhar. Mas não! Não desvie o olhar. Não desvie o olhar. Quando você olhar, mantenha. Eu sei que é difícil, mas cara, aguenta. Faz uma forcinha pra você conseguir manter. Mantenha. Por quê? Porque além da linguagem corporal, uma coisa muito importante é a chamada atitude. Atitude não é só você ter a atitude de beijar a cremosa. É a atitude como um todo. Isso é muito importante. Então, quando você consegue manter o olhar, mostra que você tem confiança. Mostra na verdade, passa a confiança à pessoa. E passar a confiança, passar a autoestima é algo muito interessante. As pessoas querem outras pessoas com energia positiva e não uma energia negativa. Então, quando você passa a autoestima, passa uma confiança, quando você tem uma atitude, é bem interessante, não é? Muito cuidado! Isso que eu tô falando é quando você já conhece a cremosa bem, entre aspas, ou seja, você já criou um interesse, você já conversou com ela. Não é pra você chegar na rua, tô na rua de boa, andando, caraca lá, mó gata, mané. Aí tu vai... Não vai fazer isso, isso é inconveniente. Eu tô falando quando você já criou um interesse, aí você dá aquela olhada mais sexual, tipo, ó. Pode falar. Eu sei que eu não sou sensual, mas você entendeu o que eu quis dizer. Vamos lá. Então você vai dar aquela olhadinha. Confiança. Porque aí atitude é muito importante. Então, como eu disse, a linguagem corporal junto com a atitude é algo importante. Então, cara, eu sei que é difícil, mas mantenha. Isso é legal. Então eu volto para o meu problema. Eu já descobri o valor de x, y e z. Agora eu preciso fazer uma linguagem corporal do meu problema. E aí eu vejo uma integral. Ah não, olha só. Olha a linguagem corporal da integral. Cara, olha o símbolo. É muito lindo. Não, olha só. Cara, harmonioso. Que coisa maravilhosa. A linguagem corporal tá assim. Sabe o que essa integral tá falando pra mim? Xande, me resolve, Xande, me resolve. E eu tenho atitude. Eu olho pra integral e falo... Integral agora, eu tô tipo, meu Deus do céu, integral. Eu olho pra integral e falo, eu tenho atitude, eu vou te resolver. Eu vou te resolver. Então, tá vendo? Quando você, olha só, olha pra ela, ó. Linda. E aí você vai pra dentro. Então, tá vendo como é que é importante a linguagem corporal? Tá ali. Pô, tá me pedindo pra resolver. E eu, com atitude, vou te resolver. Então, pra resolver... eu preciso substituir os valores de x, y e z aqui dentro, certo? E aí o u eu não sei o que eu vou fazer, a gente vai ter que pensar. Então vamos lá, vamos substituir as coisinhas. Deixa eu apagar essa parte daqui. E eu vou ter o quê? Olha, integral, certo? Aqui infinito. Embaixo a gente tem y mais y, 2y menos x. 2y menos x, o que significa? 2y é 2 vezes 5, já que o y é 5. 2 vezes 5, 10. Menos o x. O x vale 10. 10 menos 10? 0. Olha que coisa maravilhosa. E agora? Ó, aqui, ó, vamos marcar aqui. Não ficou tão bonito, mas você entendeu? X. O x vale 10. Então coloca 10 aqui.
seno de U. U seria o nosso cachorro quente. Seno de U. du. Foi. Embaixo eu tenho z vezes u. Só quanto vale o z? O z vale 2. O z vale 2. Então é 2 vezes u. Só que eu sei que 10 sobre 2 é 5. 10 sobre 2 é 5, né, Xande? É. Então aqui você pode colocar 5. 5. Só que 5 é uma constante. Se eu quiser, eu posso tirar da integral, Xande. Não posso? Pode. Você pode tirar o 5 da integral. Então eu vou colocar o 5 aqui, ó. É uma técnica que a gente utiliza para resolver. Então é isso daqui que eu tenho que resolver. Olha que coisa linda. Deixa eu escrever o seno de U. Mais central, eu diria. Para ficar mais bonitinho aqui, ó. Seno de U. Então é isso daí que eu vou ter que resolver. O meu problema todo tá nessa integral aqui, Xande. O problema tá nisso aqui. Porque se eu resolver a tal integral, é só multiplicar por 5 e acabou. Eu consigo conquistar a minha integral. No nosso caso da conquista, eu consigo conquistar a cremosa. Então agora a gente vai ter que pensar como resolver tal integral. É disso que a gente vai discutir agora. Bora, bora! Eu tava pensando aqui. Às vezes as coisas não acontecem como gostaríamos. Então você tá conversando com a cremosa e às vezes não tá dando certo. O assunto não tá batendo, não sei, alguma coisa tá acontecendo. Só por causa disso você vai desistir? Você vai falar, ah, já era, perdi. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você vai utilizar novas estratégias, novas abordagens, certo? Então eu olho para a integral e penso, caraca, vamos lá, método tradicional. Integral por partes. Não é trivial. Não é trivial. Então eu vou ter que utilizar uma nova abordagem. Você poderia utilizar a abordagem da técnica de Feynman. Em português acho que seria Feynman, certo? Tu poderia. Mas eu vou aloprar. Cara, eu vou utilizar... O pessoal que sabe cálculo 1 vai me matar agora, vai ficar puto. Eu vou utilizar transformada de Laplace. Porque eu quero transformar em uma nova coisa. Quando você está conversando, você gosta de fazer transformações. Mudar para você poder chegar no teu objetivo, certo? Caiu a tampinha. Então eu vou utilizar a transformada de Laplace, porque não é uma integral trivial. Não é. Foi mal. Não é. Então tá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma propriedade da transformada de Laplace. Vou escrever ela aqui. Aqui que é melhor. Cara, eu não desenho muito bem, mas é isso aí, ó. Ft t é igual a integral ou integral de 1s até o infinito. Nossa, esse infinito ficou horrível. O infinito ficou horrível. O infinito, certo? Da ft ds. Então, esta propriedade que nós utilizaremos para a resolução de tal integral. Caraca, Xande. Mas o que acontece? A gente sabe que a minha f de t seria o seno de u, por exemplo. Seria seno de u. Eu não vou utilizar u ainda, eu vou utilizar t. Ou seja, eu vou generalizar isso daqui. Vou generalizar. A gente sabe que a ft seria seno de t, porque eu quero seno t sobre t, não é isso? Seno de t sobre t. Exatamente. O s, por exemplo, daqui a pouco eu vou discutir também o s, eu vou tentar generalizar isso daqui. Então, generalizando isso daqui, eu teria isso daqui, ó. A gente sabe que ft seria seno de u, só que em vez de u eu vou continuar com t. Então, seno t sobre t. Isso é igual integral de s até o infinito, certo? E aqui a f de t, a gente sabe que ft seria o seno de t. ds. Tá, Xande, e agora? Qual é a transformada de Laplace de seno t? O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Aqui. Na verdade, dá até pra falar, em vez de seno de t, seno de a vezes t. Seno de a vezes t, isso daqui vai ser o quê? A sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Para quem manja, lembra disso. Só que no nosso exemplo, você percebe que não tem um a multiplicado do t. É como se o a valesse quanto? Valesse 1. Né? Então, quando o a vale 1, fica apenas seno t. Seno t. E se o a vale 1, posso colocar 1 aqui. E a ao quadrado, 1 ao quadrado, 1.
Olha que coisa maravilhosa. Então fica o quê? Peguei aqui sem querer. Então fica isso daqui. 1 sobre s ao quadrado mais 1. Então esse valor encontrado, eu vou jogar aqui dentro. Né? Exatamente isso daqui. Então apaga essa parte, ds, não esquece, ds. Então vai ser isso daqui igual a 1 sobre s ao quadrado mais 1 ds. Só que essa integralzinha aqui, ela é manjada. Poxa, isso aqui é arctangente, certo? Essa integral 1 sobre s ao quadrado mais 1 é arctangente. Então, na verdade, eu posso falar que isso daqui é igual a arctangente, ou inversa, né? A gente pode falar tangente elevado a menos 1. Então, arctangente de quem? De s. Arctangente de s. Só que é uma integral o quê? Definida. Então, definida em quem? S até o infinito. Então, S até o infinito. Tá, como é que eu vou fazer para resolver isso daí? Bom, agora é técnica clássica, né? A gente vai pegar, como no caso aqui é infinito, a gente trabalha com um limite, não é isso? Limite quando tal S tende ao infinito da arctangente do S. Foi. Aí menos o caso de baixo, né? Então menos arctangente quando S vale S. S vale S, então é isso daqui. Menos arctangente de S. Então agora eu vou ter que descobrir quanto vale o limite da arctangente de S quando S tende ao infinito. E aí depois de fazer isso, dá pra dar alguma melhorada. Caraca, e agora? Como é que eu vou fazer pra analisar essa parte daqui? Já falo logo de cara. Eu vou te provar, tá? Eu vou te provar, calma. Mas isso daqui, pra quem já sabe, é π sobre 2. π sobre 2, tá bom? Então ficaria π sobre 2 menos arctangente de S. É exatamente isso que você encontra. Você encontra π sobre 2 menos arctangente de S. Mas isso tudo que eu estou calculando é o quê? É essa integral aqui. Só que essa integral vem desse cara daqui. Então é muito importante guardar esse valor. Mas agora vamos discutir por que o limite da arctangente de S quando S tende ao infinito vale π sobre 2. Já deixei anotado aqui o que nós encontramos, ou seja, transformada de Laplace seno t sobre t igual a π sobre 2 menos arctangente de S. Só que agora a gente vai discutir por que π sobre 2, ou seja, por que limite da arctangente de S quando S tende ao infinito vale π sobre 2. Para isso eu vou fazer o seguinte, quanto que vale o limite, vou te explicar de uma maneira intuitiva, tá? Quando S tende a π sobre 2 da tangente de S. Tu concorda comigo que tangente de π sobre 2, né? Π sobre 2 seria 90 graus. Então o limite quando a tangente, quando o S tende a π sobre 2 da tangente desse tal S, ele vai ser o quê? Ele vai ser, quando a gente considera só tendo um crescimento, ele vai ser infinito. Tu concorda? Ele vai ser infinito. A gente não define, né, para π sobre 2, né? A gente fala que está entre π sobre 2 e o menos π sobre 2 e o π sobre 2. Então, arctangente é nada mais nada menos que a função inversa da tangente. Então, se a função inversa, quando a gente está tendendo a π sobre 2, gera infinito, quer dizer que a inversa, quando tendeu ao infinito, gera o quê? π sobre 2. Isso porque a gente sabe que tem um crescimento sempre. Então, assim, de maneira intuitiva, tu vê que o limite da arctangente de S, quando S tende a infinito, é π sobre 2. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui. E agora o que eu vou fazer? O problema é, eu tenho a transformada de Laplace de seno t sobre t. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a integral de 0 indo ao infinito de seno u sobre u du. Caraca, e agora? A gente vai ter que utilizar a definição da transformada de Laplace. O que diz a definição da transformada de Laplace? Transformada de Laplace de uma função ft é igual a integral 0 indo ao infinito, que na verdade é o que a gente quer, ft elevado a menos st dt. Não é isso? Então é exatamente isso aqui que eu vou utilizar para resolver. Mas como é que eu vou utilizar isso daqui para resolver? Como é que eu faço isso a meu favor agora? Então, a gente vai ter que substituir o valor. ft, quem seria ft? ft seria seno t sobre t. Então a gente sabe que isso daqui é igual a integral
0 indo para o infinito, ft, seno t sobre t, e elevado a menos st dt. Só que dá uma olhada aqui. Aqui tem e elevado a menos st. Aparece algum e aqui? Não. Então, na verdade, eu quero que isso aqui, ó, esse carinha, de alguma forma, ele zere. Perdão, falei merda. Falei muita merda. Eu quero que ele seja 1. Porque para eu multiplicar por 1 não vai alterar nada. Se fosse 0, zeraria tudo. Falei muita merda, foi mal. Então, eu quero que ele seja 1. Porque seno t sobre t vezes 1 vai continuar sendo t sobre t. Só que como é que eu faço isso daqui virar 1? Cara, se eu jogar s igual a 0, se s for igual a 0, o que acontece? Se s é igual a 0, vai aparecer o quê? Menos 0 vezes t vai zerar. Então vai ficar e elevado a 0. Só que a gente sabe que como e é diferente de 0, e elevado a 0 é quanto? E elevado a 0 é 1. Então se eu tiver s igual a 0, eu consigo que aqui seja 1. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou jogar s igual a 0, então. Só que jogando s igual a 0, eu chegaria... Isso aqui é arctangente de quê? Arctangente de 0, por exemplo. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Só que eu estou calculando a integral de quem? A integral agora desse cara aqui. Só que a integral desse cara aqui, quando s vale 0, isso aqui fica 1. Se fica 1, eu posso esquecer. Vai ficar dt. Só dt, né? Eu não preciso escrever. Fica isso daqui. Só que na verdade eu não quero t. Eu vou botar como u. Porque ele é u. Enfim. Eu quero isso aqui. Só que isso daqui é exatamente o que está escrito ali. Ah! Então para calcular isso daqui que eu fiz agora, é só pegar esse valor aqui, ou seja, π sobre 2, menos a arctangente de s quando s vale quando? Quando o s vale 0. Só que se o s vale 0, é a arctangente de 0. A arctangente de 0, 0. Então π sobre 2 menos 0. π sobre 2 menos 0, π sobre 2. Até que enfim. Então nós descobrimos, via transformada de Laplace, que a integral de 0 até infinito de seno u sobre u du é π sobre 2. Então se isso daqui é π sobre 2, a gente sabe que a solução para o problema vai ser 5 vezes o valor encontrado, que é π sobre 2. Vou deixar em forma de fração mesmo. Então a resposta para o nosso problema é 5π sobre 2. E assim a gente resolve a questão e conquista a cremosa. Então se você fez de outra maneira, deixa nos comentários. É isso daí, acho que foi uma saída utilizando transformada de Laplace. Valeu, nós estamos juntos!